O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual é o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens pode enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caro diácono, caros irmãos, nos últimos domingos a gente tem visto alguns evangelhos bem exigentes, vocês vão concordar comigo. No penúltimo domingo, aquele da porta estreita, fazer todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Domingo passado também, quando você der uma festa, não convide seus amigos, convide os pobres, aqueles que não têm como retribuir, em vez de pegar o último lugar, vai para o último lugar, para que Deus te eleve, Ele que resiste aos soberbos, eleva os humildes. E hoje também, um evangelho bastante exigente, onde Jesus diz, olha, grandes multidões acompanhavam Jesus, diz aqui. E Jesus, ele não engana ninguém, ele não escamoteia a verdade ali, ele é muito franco. E ele diz, né, voltando-se para essas multidões, ele os previne. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, irmãos, irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha isso. Jesus coloca no lugar aqui, esse é um dos textos, como vários outros, no lugar do próprio Deus. Meus irmãos, só Deus pode exigir isso. Um amor superior até ao pai e à mãe, à esposa, aos filhos, até a si mesmo. O primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, com todas as forças. Jesus coloca aqui no lugar de Deus, como depois a igreja vai constatar, São Tomé, né, vai professar meu Senhor e meu Deus, e a igreja vai reconhecer que Ele é Senhor. Só Deus pode pedir tanto. Como entender essa palavra, né? Se desapegar do pai e da mãe. Jesus, em vários momentos, ele fala do mandamento de amar e honrar o pai e a mãe. Ele fala da família com tanto amor, do marido e da mulher, contra o divórcio, fala ali do amor aos filhos, né? E como é que aqui nesse momento ele diz isso? Mas, em primeiro lugar, ele, aquele que se desapega de tudo isso, não pode ser meu discípulo. Eu penso aqui, partilho com vocês, por exemplo, na figura de Abraão, nosso pai na fé, que ainda num período muito arcaico lá atrás, entendeu que para amar a Deus, em primeiro lugar, deveria amar a Deus mais do que seu próprio filho Isaque. E o que ele faz? Ele se dispõe a oferecer o seu filho Isaque em sacrifício a Deus, para mostrar para Deus que ele amava mais a Deus que o próprio filho. Aquela passagem é muito importante, é fundante da nossa fé, porque Deus manda lá um anjo para dizer: Abraão, não precisa, eu sei que você me ama, meu filho é dom, o teu filho é dom meu para você.
Não precisa me oferecer o seu filho para mostrar que você me ama mais do que o teu filho. Então, isso é importante para nós. O que Deus quer de nós? Ele não quer que nenhum de nós ofereça o seu filho a Deus para que ele saiba que nós o amamos mais. Não, não é isso. Mas amar Deus mais que os próprios filhos. Reconhecer que os nossos filhos são dons de Deus para nós. E que a gente deve entregá-los a Ele. Então, a importância ali de formar na fé, de educar, de falar do amor de Deus para as crianças. O pai e a mãe que se afligem quando vê os filhos que vão se afastando de Deus, que vão vivendo de maneira indiferente, manter ali a firmeza da oração, né? Tá sempre motivando ali a voltar à fé, voltar à comunhão com Deus, né? Também a relação entre marido e mulher, né? Então, o que quer dizer, né? Jesus, ele sustenta tanto o casamento, o matrimônio, fala quanto o divórcio, e no entanto, como entender isso, né? Quem não se desapega da sua mulher, como assim? O que quer dizer isso, né? É no sentido de reconhecer que também essa relação tem que ser fundada em Deus. Deus em primeiro lugar. E na verdade isso não desmerece o casamento, ele o fortalece. Porque o meu vínculo não é só com essa pessoa que eu escolhi e me escolheu. Meu vínculo também é com Deus, é uma aliança a três, né? Marido e mulher diante de Deus, assume um compromisso de fidelidade a vida toda. Então, Deus está envolvido ali, nesse relacionamento, nessa aliança. Então isso é muito importante, né? Olha aí, o marido está irritado com a mulher, né? Às vezes, normal, a gente se irrita, né? Até com as pessoas que a gente mais ama, né? A convivência, a gente sabe disso, a gente vê isso todo dia. O marido está irritado com a mulher, né? Então, mas eu não vou me separar dela, né? Vou embora, não aguento mais, né? Vou embora porque senão eu vou esganar essa mulher, né? Não vou, por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus também. E a mulher é a mesma coisa, né? Se irrita com o marido também, ah, meu Deus, um raio na cabeça dele agora, assim, mas assim, com amor, entendeu? É uma coisa assim, só um sustinho, só uma coisa leve, né? Mas não, por quê? Porque tem um vínculo com Deus também, não é só os dois ali. Então é nesse sentido, e não se desapegar da própria vida. Como assim, né? Quem não se desapega da própria vida é amar mais a Deus do que a si mesmo. Jesus pede um amor a Ele maior do que o amor a si mesmo. Jesus em primeiro lugar na nossa vida, e nós o seguindo. Veja, meus irmãos, todos nós somos criados livres por Deus, e nós podemos fazer nossas escolhas, e cada um pode fazer a escolha de seguir a sua vida segundo seus critérios, segundo meus pensamentos, minhas intenções. Eu vou viver de acordo com aquilo que eu acho correto, com o meu coração, com meus impulsos, ou nós podemos fazer a escolha de seguir a Jesus, e ir atrás dele, segundo os pensamentos dele, e segundo os critérios dele, que muitas vezes vão nos mortificar. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo. E aí depois ele conta duas parábolas que eu queria partilhar com vocês aqui, a percepção que eu tenho. Aí vai de vocês colherem ou não, né? Vocês passem na peneira e vejam, mas é a leitura que eu faço e partilho com vocês. Talvez outros, né? Existem inúmeras interpretações para cada texto bíblico, inúmeras, né? Não tem certo, errado, você tem inúmeras maneiras de ver, mas me parece que está de acordo com o que Jesus fala aqui. Ele, na sequência, ele diz, com efeito, e aí ele conta duas parábolas que me parece que estão de acordo com isso. Ele diz assim, olha, qual de vós, querendo construir uma torre, primeiro não se senta e calcula se vai conseguir terminar, senão você vai lançar os fundamentos, não vai conseguir terminar, vão passar e vão caçoar de você, começou e não terminou. Qual de vós, sendo um rei, querendo guerrear com outro rei, não senta com calma e examina primeiro se com 10.000 soldados você pode enfrentar outro que marcha contra você com 20.000. Não vai dar. Melhor mandar um embaixador para selar a paz e as condições de paz ali. Você vê que não pode, enquanto o rei está longe, enviar mensageiros para negociar a paz. Meus irmãos, nos dois exemplos aqui, vamos ver se vocês vão concordar comigo. Jesus, de alguma maneira, está sugerindo, está insinuando para desistir. Ele fala, você quer construir a torre? Você não vai terminar. Você vai lançar os alicerces, não vai conseguir, vão passar, lá, lançou o alicerce, não conseguiu terminar. Você quer guerrear? Não, eu estou forte, eu tenho 10.000 soldados comigo. Você não vai vencer essa guerra, o outro tem 20.000. Melhor você desistir. Desiste dessa torre, desiste dessa guerra. Você não vai conseguir. Me parece que é o que Jesus está falando aqui. Ou seja, nessa mesma linha, se desapegar de si mesmo, não contar com as próprias forças. Olha a conclusão do texto. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem,
não pode ser meu discípulo. Olha aí. Não contem com as forças de vocês, porque vocês não vão conseguir. Vocês precisam ser inteligentes, sábios o suficiente para reconhecer isso, que vocês não têm forças para ir sozinhos. E abrir mão de contar com as próprias forças. Não, eu vou para essa guerra. Não, eu vou construir isso. Não vai conseguir. Desistam e sejam meus discípulos. Essa é a proposta de Jesus, me parece. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Inclusive teve alguma criança gritando mamãe aí, né? Enfim, mas é isso. Então, estejamos atentos a isso, né? Peçamos a Deus essa graça de reconhecer o que é seguir a Jesus, tê-lo como critério e não a nós mesmos, e renunciar a contar com as nossas forças. Amém.